Fala pessoal querido, como estamos? Espero que todos e todas vocês estejam bem, com saúde e empolgados, empolgadas para o nosso módulo 3 do Behavior, MBTI. Impressionante, chegamos no meio do curso, né? Parece que foi ontem que eu estava ali fazendo o módulo 1 da Gallup e agora já estamos aqui trabalhando o último módulo individual, né? O MBTI vai falar pela última vez do indivíduo e a partir do nosso próximo módulo, que é o TKI, trabalharemos a visão de conflito, quer dizer, o ser humano com outro ser humano, né? E logo depois, as 5 disfunções, trabalhando o ser humano em um grupo, como funciona o comportamento do ser humano em grupo. Ou seja, estamos no final da visão individual. Olha quanto a gente já avançou. E para mim, nenhum módulo poderia ser mais emblemático do que o MBTI para fecharmos esse primeiro ciclo, esse primeiro nível do comportamento organizacional, o nível individual. Então, novamente, recebam as boas-vindas e espero que vocês aproveitem o que eu trouxe para vocês. A minha ideia hoje é gravar um vídeo um pouco mais curto, até para que vocês possam dedicar um tempo precioso a uma atividade extremamente relevante para pré-primeiro encontro ao vivo, para que vocês possam ter essa atividade concluída antes do nosso primeiro encontro ao vivo. Nosso objetivo hoje aqui é trazer o mínimo necessário e suficiente para que vocês possam compreender esse instrumento, aplicar esse instrumento com vocês mesmos e depois trazermos o resultado para que possamos conversar sobre ele no nosso primeiro encontro ao vivo. Então é bem importante que nesse último módulo vocês tenham esse resultado em mãos, certo? Espero que vocês consigam encontrar um tempo aí na agenda, na correria do dia a dia para fazer isso. Vocês se recordam que quando a gente trabalhou a visão da Gallup, primeiro o nosso ícone, né, o nosso mascote aqui do Behavior, que é o ser humano, na visão da Gallup, a gente trouxe o ser humano, essa imagem fortalecendo o cotovelo e os joelhos. Você lembra disso? Porque a Gallup trabalhava pontos fortes. E como as articulações, de alguma forma, nos ajudam a fazer força, né? Então, o joelho e os cotovelos estavam ali como o símbolo do primeiro módulo da Gallup. Depois, quando a gente falou do Steven Rees, nosso módulo anterior, o foco estava no coração e nos pés. Aquilo que você deseja, coração, é aquilo que te move, né? Os pés. Faz lembrar muito aquela cena emblemática do Indiana Jones e a Última Cruzada, que, dando um spoiler, mas também o filme é de 89, que tá ali o Indiana Jones e ele precisa passar por um desafio que é atravessar um abismo, né? Tem um abismo lá entre ele e o Santo Graal, que é o que ele tá buscando nesse contexto do terceiro filme. E ele precisa atravessar aquilo, ele deseja muito aquilo para poder salvar a vida do pai dele, e ele tem que atravessar aquele abismo, e na hora de dar aquele salto de fé, ele coloca a mão no peito na mesma hora, fecha os olhos, dá uma respirada e dá um passo. Quer dizer, o desejo, né, a fé está aqui dentro, né, o que move, o que faz com que ele ande é aquele desejo de conseguir alcançar e a certeza de estar indo no caminho certo. E no nosso segundo módulo, a gente abordou essa questão do desejo, né? De eu vou me mover na expectativa de encontrar aquilo que eu estou buscando, o que eu desejo. Entre os meus 16 desejos básicos, quais são aqueles que me movem? Já quando o assunto é MBTI, o foco está nos olhos e na mente. Porque o mundo que nós percebemos é altamente influenciado pela forma como nós enxergamos o mundo. E o MBTI, de alguma forma, me faz perceber que a visão desse instrumento é uma visão de filtro. Como se a nossa personalidade, de alguma forma, se transformasse em um filtro para o modo como nós percebemos o mundo. Mas melhor do que eu falar é avançar. Vamos nessa. Bom, esse instrumento, o MBTI, ele foi construído e ainda continua sendo baseado na teoria de Carl Jung, principalmente na visão de arquétipos de Jung. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de arquétipos. Ele, em tese, a visão do Jung é que o que influencia a nossa personalidade é
algo que nós trazemos conosco, algo que é inato, algo que está relacionado à pessoa, e o ambiente que nós fomos criados, o ambiente que nós fomos educados, o ambiente que nós crescemos, o ambiente que nós frequentamos, o que está muito alinhado com a visão, por exemplo, do Kurt Lewin de comportamento humano, né? Que o comportamento é determinado pela pessoa, pela parte interna, e pelo campo, né? Que é a parte externa. Tem aquela fórmula famosa do Kurt Lewin, volta e meia eu falo dela. Behavior é igual a uma função de P, da personalidade, e de E, environment, né? O ambiente que a pessoa está inserida. E de alguma forma o Carl Jung também corrobora de que a nossa personalidade ela não nasce do nada. Uma parte dela está associada ao que nós trazemos conosco e uma outra parte dela está associada ao ambiente. Especialmente o MBTI, ele vai olhar para a parte inata. Ele vai olhar para a parte que veio com a gente. Ele não vai olhar para o ambiente. Então ele não é projetado para medir as nossas habilidades e não é projetado para medir o ambiente. Você não vai poder utilizar, por exemplo, o MBTI para comparar se uma pessoa tem mais facilidade de fazer determinada tarefa do que outra, se uma pessoa é mais hábil do que outra, tem mais competência do que outra. Embora seja um instrumento muito utilizado em RH até hoje, para contratação de pessoas, para processo de admissão. Mas o cuidado que a gente tem que utilizar, se formos utilizar isso para um processo de seleção, é que ele fala de personalidade. Ele não fala se você é melhor do que eu em uma tarefa. Isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Na verdade, lembrar que a complexidade humana é muito grande para ser medida por um instrumento. Eu gosto muito daquela frase do George Box: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então eu já peço que você entre comigo nessa jornada em busca do MBTI, do entendimento da MBTI, com a certeza de estar novamente inserido num instrumento incompleto, mas talvez útil. E quem vai dizer para mim se ele é útil ou se ele não é útil é a pessoa que mais tem condições de avaliar isso. Você. Novamente, o MBTI ele foi baseado no trabalho de Jung, principalmente na publicação de Carl Jung de 1921, chamada Tipos Psicológicos ou Psychological Types. E o Psychological Types, um livro bastante antigo, eu imagino que seja bem difícil de encontrar um livro físico desse para você conseguir comprar, talvez em sebos, mesmo assim deve ser uma obra bastante rara de você conseguir colocar as mãos. Lá o Jung define os tipos psicológicos e é importante também frisar que o Jung tinha uma visão bastante peculiar em relação a tipos, né? A emoldurar as pessoas, a rotular as pessoas. Então, embora o MBTI vá te convidar muitas vezes a colocar as pessoas em caixinhas, inclusive essa é uma forma como ele representa caixinhas, muito cuidado com essa forma de representar para que a gente não enlate as pessoas em um tipo psicológico e digamos que essa pessoa é isso. Esse é só um olhar. Imagina que você está olhando um fenômeno, que você está olhando um cubo, e que ao olhar esse cubo, você tem ali diversas faces, né, daquele fenômeno. Isso a gente está falando de um cubo, né? 6 faces apenas. Se você estiver falando do ser humano, seria um prisma com muitos outros ângulos para você poder olhar. Imagina que você está olhando o ser humano com vários outros ângulos. O que um perfil psicológico te dá é apenas um ângulo desse fenômeno. É 1 milímetro quadrado desse processo todo, que talvez te ajude a entender um pouco melhor sobre esse fenômeno chamado ser humano, mas não explica esse fenômeno chamado ser humano. E é justamente aí que morava a preocupação do Carl Jung, em enlatarmos as pessoas em caixinhas e dizermos fulano é dessa forma e Beltrano dessa forma. Cuidado ao fazer isso. O MBTI não diz o que você é ou quem você é. Ele diz um traço. Eu vou usar com muito cuidado essa palavra traço, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, não é um instrumento de traço, mas que ele traz um tipo de personalidade, um tipo psicológico que de alguma forma pode influenciar a visão de mundo que você tem e como você interpreta esse mundo que você viu. Falando sobre traços, é importante diferenciarmos essas duas formas essas duas abordagens que são muito presentes na psicologia, né? Abordagens de traços
versus abordagens de tipos, ou como está escrito aqui no seu slide, abordagens de tipos versus abordagens de traços, né? Abordagens de tipos, elas costumam categorizar as pessoas em grupos distintos com base em algum conjunto de características de personalidade. Essa abordagem, as abordagens de tipos, elas assumem que existem categorias claras e discretas nas quais as pessoas podem se classificar e que os indivíduos dentro de um mesmo tipo de categoria compartilham gostos, compartilham características comuns. O MBTI é um instrumento de tipo. Ele cria ali algumas categorias e ele assume como verdade que as pessoas que participam daquela mesma categoria possuem uma visão de mundo parecida sobre determinado ponto de vista. Instrumentos de tipos assumem que existe uma categoria, ou existem várias categorias, e que as pessoas de alguma forma podem se organizar ali. Por isso eu tomo tanto cuidado com instrumentos de tipos, porque eles criam caixinhas, né? Então, só por causa disso, já temos um problema. Por isso não podemos olhar para isso como a verdade absoluta, se é que há alguma coisa que pode chegar a esse ponto em algum momento. Já quando a gente fala de abordagens de traços, enxergue menos caixinhas e mais gradientes. Já as abordagens de traços, elas descrevem a personalidade de um indivíduo em termos de um conjunto de características contínuas. Quando eu digo contínuas, imagina um contínuo, imagina um gradiente que variam de pessoa para pessoa em relação a grau. Por exemplo, o modelo do Steven Rees, vocês vão lembrar, que não diz que você gosta disso ou não gosta daquilo. Não, mas o quanto você deseja aceitação, o quanto você deseja status e assim por diante. Então, o modelo do Steven Rees, sim, ele pode ser classificado como uma abordagem de traços. E ela não assume categorias rígidas, mas tanto que você tem 44 milhões de possibilidades de classificação no modelo do Steven Rees, né? Não dá para ter 44 milhões de categorias. Mas as abordagens de traços, elas assumem que a personalidade é composta por vários traços independentes que podem ser medidos em um espectro contínuo, como se fosse um gradiente. Um modelo muito comum de traços é o modelo chamado de Big Five, né? Ou os 5 grandes fatores que trabalha com traços. Considera que a personalidade é composta por traços como experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. 5 traços que as pessoas têm ali uma variação entre eles e que de alguma forma influenciam a sua personalidade, mas são traços e não caixinhas. O MBTI é uma abordagem de tipos e não uma abordagem de traços. E como nasceu o MBTI, né? Ele nasceu da mão de 2 mulheres, por sinal, mãe e filha. Uma, a Catherine Cook Briggs, que aí na final do século XIX, começo do século XX, né, se interessa e se especializa no modelo de Carl Jung. Ela se debruça no trabalho de Carl Jung e ela aplica as ideias de Carl Jung para poder entender um pouco melhor e as pessoas, para entender um pouco melhor o mundo e para poder educar um pouco melhor a sua filha, a Isabel, que, de tanto ser educada utilizando a visão da mãe de Carl Jung, acaba se interessando também pelo modelo, e ali também, para meados do século XX, ela trabalha junto com a mãe na teoria de Jung, e elas juntas começam a desenvolver o MBTI. Isso a gente está falando da década de 40, sob uma forte influência da final da Primeira Guerra Mundial e agora Segunda Guerra Mundial, né? Então tínhamos acabado a Primeira Guerra Mundial, quando a mãe, a Catherine, estava ali estudando a visão de Jung, e agora a gente está falando da década de 40, Segunda Guerra Mundial, e elas começaram a construir esse indicador de personalidade com um objetivo muito interessante. Uma das marcas da Segunda Guerra Mundial é a entrada das mulheres no mercado de trabalho como uma força de trabalho muito grande, principalmente no trabalho industrial, né? E o que elas buscavam fazer com isso era ajudar as mulheres será que é possível entender
como as pessoas são diferentes e, de alguma forma, ajudar essas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho a trabalharem em locais em que elas se sintam mais confortáveis e eficazes, eu fico imaginando hoje a gente vive num mundo bastante difícil para as mulheres, ainda hoje. Você já imaginou ali, naquela época, essas duas mulheres comprando uma briga dessa? Olha só que inovadoras, que disruptivas no trabalho que elas fizeram, né? Que é como nós podemos melhorar as condições de trabalho. Então a gente percebe ali também uma influência bastante forte, pelo menos eu acho, né? Não tenho como provar, mas talvez tenha artigos que provem, do próprio trabalho do Elton Maio. Lembra daquele trabalho do Elton Maio? Que é como as pessoas... Será que as pessoas têm... o ambiente pode se configurar de alguma forma que as pessoas trabalhem bem? E aí o Elton Maio cria a teoria das relações humanas com base no experimento de Hawthorne, onde ele vai ver se aumentando a luz as mulheres trabalham melhor, se baixando a luz elas trabalham melhor, e descobre que, na verdade, a luz tanto faz. O que fazia com que as pessoas trabalhassem melhor é quando elas se sentiam mais valorizadas, quando elas se sentiam observadas e respeitadas e com alguém se preocupando com elas. Olhando para a visão de Carl Jung, que a nossa personalidade ela é determinada pelo que nós trazemos conosco e pelo ambiente, eu consigo perceber com clareza Elton Maio, aí em 1927, olhando para o ambiente, e Catherine e Isabel Briggs trabalhando com a pessoa, olhando para dentro da pessoa, com o modelo do Carl Jung, né? E ao fazer a certificação MBTI, você recebe a informação de que esse modelo foi validado pelo próprio Carl Jung. Mas vocês me conhecem, sabem que eu sou chato e que eu vou caçar essas informações. E eu fui pesquisar e há muita controvérsia nesse ponto, viu? Depois, se você quiser, esse módulo vai ser interessante porque junto com esse vídeo eu vou postar algumas controvérsias. Quer dizer, pessoas, organizações que pensam diferente no MBTI. Inclusive, gente que diz que, olha, o Jung não validou. Há uma carta... A Isabel e a Catherine, elas mandam um modelo para o Carl Jung e pedem para o Carl Jung observar o modelo. E há uma carta, resposta do Carl Jung, que é onde a Isabel e a Catherine se baseiam para dizer que ele olhou o modelo e gostou do modelo. E há quem diga que essa carta não foi escrita pelo Jung, mas pela secretária do Jung, que quando viu o modelo soube de cara que ele não ia gostar e nem mandou para ele. Ela já respondeu direto e respondeu de uma maneira tão cuidadosa, tão carinhosa, que dá a impressão de que o Jung validou, mas na verdade dizem que ele nem olhou. Então a gente não sabe, nunca vai saber, né? O Jung não tá mais aí pra gente perguntar e a secretária dele também não. Então isso vai depender do que você quer acreditar, né? Se você quiser acreditar que sim, tem evidências que sim. Se você quiser acreditar que não, também tem evidências que não. E isso fica mais um mistério para a gente poder levar com a gente dentro daquele modelo que a gente quer validar. Há quem diz também que o Jung não validou de forma científica a visão de arquétipos que ele trouxe. Só que as linhas de psicologia no geral, Freud, Adler e Jung, são linhas justamente porque a gente não pode chamar de leis, né? A gente não tem como validar isso tudo de uma maneira científica. Isso é muito abstrato em determinado ponto de vista, que realmente faz com que os psicólogos adotem uma linha preferida para trabalhar e usem aquilo como base para sua análise, para o seu estudo, né? Eu gosto bastante de algumas coisas de várias linhas, mas eu sou só um curioso, não sou um psicólogo, estou muito longe de poder dizer que eu entendo de psicologia, sou só um curioso disso. Já o Carl Jung, não, né? Aqui a gente está falando de um dos grandes nomes do mundo e um dos grandes nomes da psicologia, e que, na sua teoria, desenvolve uma visão sobre arquétipos. Na teoria de Carl Jung, os arquétipos são imagens, símbolos e conceitos inatos que existem no consciente coletivo. Olha, eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas eu vou deixar isso em aberto para que você possa mergulhar um pouco mais no que é consciente individual e no que é consciente coletivo. Mas para não deixar isso totalmente sem informação alguma, o consciente coletivo para Carl Jung é algo que nós, como coletivo, como seres humanos, como uma comunidade, uma grande comunidade, passamos de geração para geração
junto com o nosso DNA, como se fosse assim, vai? Há quem atribua isso a uma visão espiritual, há quem atribua isso a uma visão física. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não tenho como argumentar em relação a isso, né? Não tem evidências de uma coisa ou da outra, muito menos da própria teoria. Mas na visão do Carl Jung, o consciente coletivo é algo que vai se formando. À medida que a sociedade, que a humanidade evolui, é como se fosse uma grande biblioteca com livros que foram escritos por cada pessoa que em algum momento passou por esse mundo. E as coisas que nós acreditamos juntos, que nós construímos juntos, esse conhecimento que foi gerado por nós, de alguma forma ele é propagado de pessoa para pessoa. E quando você nasce, mesmo que você não tenha tido uma experiência alguma nesse planeta, você já nasce com uma carga de memória que foi construída do coletivo. De uma maneira muito simples, né? É mais ou menos isso que o Carl Jung entende como consciente coletivo. Algo que é compartilhado por todas as pessoas ao longo da história e das culturas. O Jung acreditava que esses arquétipos são universais, e que eles servem como uma base para a forma como nós experimentamos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Tudo a ver com esse módulo do Behavior, né? Como nós enxergamos e entendemos e compreendemos o mundo. Os arquétipos, olha essa definição, são padrões de comportamento e pensamento que estão enraizados profundamente em nossa psique. Quando eu li a primeira vez essa visão de padrões de comportamento e pensamento, eu não preciso te dizer que na mesma hora eu lembrei da Gallup, né? É assim, por exemplo, que a Gallup também define talentos. Olha que loucura. Será que a gente consegue, de alguma forma, conectar talentos com arquétipos? Eu adoro conectar modelos. Não sei, mas quando eu vejo duas definições tão próximas, será que de alguma forma elas querem conversar? E a gente pode ajudar nisso? Não sei. Os arquétipos, eles emergem em mitos, religiões, histórias, sonhos e até mesmo nas nossas atitudes e ações diárias. Alguns exemplos desses grandes modelos que são os arquétipos, por exemplo, o arquétipo da mãe, que representa o cuidado, a proteção, a nutrição. A figura da mãe nos contos de fada ou nas histórias religiosas, ela se baseia nessa visão de cuidado, de nutrição. E a visão do Jung é que uma criança que nasça aqui no Brasil ou que nasça dentro de uma floresta, numa tribo, que não teve nenhum contato com a nossa sociedade, ela tem carregado com ela a visão de mãe. A visão não, o arquétipo, o modelo desse arquétipo de cuidado de mãe. Assim como nós poderíamos falar do arquétipo do herói, que simboliza coragem, superação, desafios, a luta contra o mal, né? O exemplo como personagens como Hércules na mitologia grega ou super-heróis como Superman, que embora sejam criados por mãos totalmente diferentes, conservam características muito parecidas. Nós poderíamos também olhar o arquétipo, um dos arquétipos também bastante famosos, que é o arquétipo do sábio. E o arquétipo do sábio, segundo Carl Jung, representa a sabedoria, o conhecimento, a busca pela verdade. O mago Merlin, Rei Arthur, o filósofo Confúcio trazem pra gente a visão do sábio. E eu poderia também falar da sombra, né? Que se refere àquilo que é indesejado, os aspectos negativos. Poderia falar do Lobo Mau, na história do Chapeuzinho Vermelho, Darth Vader, Sauron, no Senhor dos Anéis, né? Que fala sobre o lado sombrio, o lado perigoso. Os arquétipos, eles são ferramentas importantes para que nós possamos entender a psicologia humana. E são utilizados de várias formas na indústria, na escola, nas organizações, no campo psicológico, no estudo psicológico. Uma das formas mais comuns de utilizar arquétipos é a forma encontrada no marketing, na publicidade também, né? Principalmente na publicidade. Não há um grupo definido por Carl Jung de arquétipos. O Carl Jung ele era muito específico quando dizia que os arquétipos estão em constante movimento. Eles são flexíveis e, de alguma forma, eles continuam em movimento e a cada época ou sociedade que são manifestados,
Eles mudam um pouco, eles estão em construção. Os arquétipos estão no complexo e não no claro do Cynefin, para quem já fez curso comigo do Cynefin. E não adianta nós queremos enlatar os arquétipos em um checklist, porque eles estão em constante movimento. A sociedade continua mudando os arquétipos, assim como os arquétipos continuam mudando a sociedade. No entanto, algumas abordagens e autores costumam, inspirados pela visão do Jung, criar modelos mais claros, mais definidos, mais caixinhas, né, sobre os arquétipos. Essa classificação que eu mostro para vocês, por exemplo, ela foi popularizada pela Carol Pearson e pela Margaret Mark, normalmente utilizada em contextos de marketing, principalmente publicidade, e no desenvolvimento de produtos também e de branding, desenvolvimento de marcas também. Poderíamos falar de Coca-Cola, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson e uma série de outras. Caso depois vocês queiram falar sobre isso, eu posso trazer alguns exemplos. Gosto muito desse estudo. Segundo essa visão da Carol Pearson e da Margaret Mark, há 12 tipos de arquétipos baseados na visão junguiana. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre eles, mas há muito material por aí, caso vocês queiram encontrar um pouco mais de informações. Eu vou também publicar para vocês no Classroom alguns artigos que podem ajudar vocês no entendimento sobre isso. Eu vou falar começando pelo artista, que é esse azul, que está logo aí na sua frente, o primeiro, e eu vou descendo em sentido horário, certo? Começando pelo artista e descendo em sentido horário. O arquétipo do artista simboliza imaginação, inovação, expressão artística. Para a direita, em sentido horário, o arquétipo do inocente, que representa a pureza, a bondade, o otimismo. O arquétipo do sábio, que representa a sabedoria, conhecimento, a busca pelo conhecimento, pela verdade, pela sabedoria. O explorador representa a liberdade, aventura, descoberta. E aí, vocês conseguem identificar isso em alguma marca que vocês consomem? Em alguma marca que vocês conhecem? Marcas que buscam mostrar a liberdade, a aventura, a descoberta, né? Que marca você se lembra de ter esse tipo, de passar essa imagem? Que herói de filme ou que personagem de filme que você se lembra passa essa imagem? Vê se você consegue lembrar. Você vai lembrar de vários. É bem legal isso. Bom, o mago ou mágico antes, né? Aliás, eu falei do explorador, antes de falar do rebelde, né? O rebelde simboliza a ruptura de regras, a revolução, o desafio ao status quo. Vocês conhecem alguma marca que tem isso? Eu conheço várias. Você vai lembrar de alguma aí, com certeza. O mágico, também chamado de mago por alguns, ele representa a transformação, a realização. Ao fazer com que um sonho se torne realidade e o poder do inconsciente. O herói, um dos arquétipos mais comuns, mais presentes nos filmes de ação que nós conhecemos, representa a coragem, a superação dos desafios e a luta contra o mal. O amante representa paixão, intimidade, conexão emocional. O tolo representa o humor, a irreverência, a alegria, a inocência. O comum simboliza a conexão, a realidade, pé no chão, o pertencimento. O cuidador simboliza a compaixão, a generosidade e a proteção. Fala muito do arquétipo da mãe, lembra? O governante simboliza controle, liderança e estabilidade. Assim nós temos os 12 arquétipos de Jung. Como o MBTI utilizou isso para sua estrutura? Bom, da mesma forma, o MBTI ele estabeleceu caixinhas, ele criou caixinhas baseadas em combinações. Então, o MBTI ele vai indicar preferências individuais organizadas de acordo com pares de preferências opostas, ou também chamadas de dicotomias. Uma pessoa ela pode ser mais extrovertida ou mais introvertida. Ela pode buscar mais obter informações por meio da sensação ou por meio da intuição. Ela pode buscar tomar decisões pensando ou sentindo. Ela se relaciona mais com o mundo por meio de julgamento
ou por meio de percepção. E as combinações desses 4 pares trazem para a gente uma quantidade de personalidades possíveis. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pares primeiro e depois a gente vai para as personalidades. O primeiro par, que se concentra em como você recebe energia, como é que você se recarrega. Extrovertido versus introvertido. Deixa eu fazer um adendo aqui bem importante. Muita gente acha que uma pessoa extrovertida é aquela que fala mais e uma pessoa introvertida é aquela que fala menos. E isso não tem absolutamente nada a ver com extrovertido versus introvertido. O extrovertido versus introvertido é como você faz para recarregar. Por exemplo, imagina que você teve um dia cansativo de trabalho. O que você busca fazer para recarregar suas energias? Algumas pessoas vão buscar recarregar suas energias, por exemplo, ligando para os amigos dizendo: pessoal, vamos ali no bar tomar uma cerveja ou tomar um guaraná, vamos jogar um boliche, vamos assistir um filme no cinema, vamos dar uma volta, vamos caminhar, vamos jogar bola. Então as pessoas vão se recarregar buscando outras pessoas para que naquele grupo ela consiga interagir e recarregar com os outros. A pessoa introvertida, no momento de recarregar, ela vai querer ficar sozinha. Fala, putz, eu preciso de 1 hora sozinha, 2 horas, um dia no mato, na selva, sozinho, para poder pensar. Vou dar um exemplo meu, claro. Gosto de falar das minhas histórias para vocês. A primeira vez que eu quebrei, isso foi em 2010, em 2011 fiquei cuidando disso. Foi 2011 que eu quebrei. 2011 quebrei, comecinho em 2011 eu quebrei. Como as coisas estavam muito feias, minha mãe teve que vender uma casa pra gente poder pagar nossas dívidas. Uma parte das dívidas. Menos de 1/3 das dívidas. E ela pegou uma grana, tipo uns 5 mil reais, e falou: vai pescar. E me mandou pro Amazonas. Fiquei lá uma semana. Ela perguntou: o que você precisa? Eu falei: eu preciso de 1 semana num lugar onde não toque telefone, mãe. Eu preciso ir pra selva. E aí eu fiquei 1 semana na selva amazônica. Ela falou: então vai lá, eu vou tirar um dinheiro aqui da casa pra você ir pra lá, ficar 1 semana, recarregar sua energia, porque a hora que você voltar, o mundo vai estar te esperando aqui pra você poder acertar tudo que tem que acertar. E eu fiquei 1 semana na selva pra poder me recarregar. Agora em outubro eu vou ter que tomar uma decisão de novo. Se eu volto pra caixa ou não. Adivinha que eu acabei de falar com a Lucimara semana passada. Eu lembrei disso na hora de preparar esse vídeo pra vocês. Falei: Lu, eu vou precisar tomar uma decisão. E pra eu estar com a minha carga em dia pra poder fazer isso, eu preciso ficar 1 semana na selva. Vou eu 1 semana de novo, se Deus quiser, até agosto, pra selva, pra ficar, logo depois do behavior, isso deve acontecer, pra eu poder me recarregar. Eu me recarrego ali, sozinho na selva. É o lugar onde que a minha energia vai se recarregar. E como você prefere receber as informações? Você prefere receber informações dos outros por meio da sensação ou por meio da intuição? Como você prefere tomar decisões? Com base no que você pensa, na razão, ou com base naquilo que você sente? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Como você interage com o mundo externo? Você interage mais com o mundo externo por meio do seu julgamento ou por meio da sua percepção? Explorando com um pouquinho mais de detalhes cada um deles, esse eu já falei para vocês, né? A introversão versus a extroversão. Então aqui do seu lado esquerdo, você tem características de pessoas extrovertidas, enquanto que do seu lado direito, você conserva as características das pessoas mais introvertidas. Dá uma olhadinha, em qual das duas você se reconhece mais? Nessa hora, eu quero te pedir para fazer uma coisa. Dá uma pausa, busca, por favor, um papel e uma caneta, e eu vou pedir para que você, antes de fazer a sua avaliação oficial, para que você faça a sua autoavaliação. Olhando para esses 2 pontos, introvertido versus extrovertido, qual dos dois é aquele que você mais se reconhece? Então dá um pause, pega lá a sua caneta e o seu papel, e depois na hora que você voltar, você dá o play novamente e dá uma lida nisso daqui, toma a sua nota, e quando você tomar a nota de E ou I, você passa para o segundo grupo. Como você prefere receber as informações?
As pessoas que estão para a esquerda, para a sensação, têm a preferência de orientação por detalhes e informações concretas. Prestam atenção às experiências sensoriais, ao mundo físico e ao mundo ao seu redor. Elas confiam naquilo que é tangível e imediato. Pessoas com preferência pela sensação são práticas, realistas e geralmente focadas no presente. Por outro lado, as pessoas que preferem receber a informação por meio da intuição são aquelas que são orientadas por padrões, possibilidades e ideias mais abstratas, mais do futuro. Elas prestam atenção às informações que são menos óbvias e se concentram no significado mais abstrato, subjacente e principalmente não nas coisas em si, mas na forma como elas se conectam. Lembra quando eu disse que eu gosto de olhar a conexão entre modelos? Eu super me identifico com o I, né? Pessoas que têm a preferência pela intuição normalmente são mais visionárias, imaginativas e focadas mais no futuro do que no presente. O terceiro par, então novamente, anota aí, onde que você está se reconhecendo? Mais no S ou mais no N? Olha aí, mais no N. O terceiro par, T e F, fala sobre thinking, né, o pensamento, e o feeling, o sentimento. Como você costuma tomar decisões? Mais pelo seu pensamento, pessoas que têm essa preferência normalmente tomam suas decisões com base na lógica, análise objetiva, né? Buscam ser mais imparciais, justas, pesam, ponderam prós e contras de cada opção e consideram as consequências lógicas de suas escolhas. Pessoas com essa preferência procuram ser mais racionais, críticas e orientadas por princípios. Já as pessoas que costumam tomar suas decisões pelo F, pelo feeling, pelo sentimento, possuem a sua preferência na tomar a decisão com base em valores pessoais e no impacto emocional para elas e para as pessoas que estão envolvidas naquele processo de decisão. As pessoas que estão mais movidas pelo F, pelo sentimento, elas visam e buscam a harmonia e empatia. Elas consideram as suas escolhas do ponto de vista de como as suas escolhas afetarão a vida dos outros e vão buscar sempre preservar os relacionamentos em primeiro lugar. Indivíduos com a preferência por sentimento são mais emocionais, compassivos e orientados pelas necessidades e sentimentos dos outros. Necessidades. Conecta isso lá com o modelo do Steven Rees. Lembra do individualização da Gallup também? É impossível não fazer conexão, né? No último par de dicotomias, a gente tem como você aborda o mundo exterior. E nós temos as pessoas J e as pessoas P. As pessoas do julgamento têm preferência por estrutura, planejamento e organização em suas vidas. Quando elas têm que fazer algo, quando elas têm que agir no mundo exterior, elas vão tomar essas decisões rapidamente, elas vão estabelecer metas e vão seguir um plano. Pessoas que preferem o julgamento são metódicas, decisivas e geralmente gostam de previsibilidade e ordem. Novamente, os desejos básicos e a Gallup, né? Impressionante. Pessoas que procuram a percepção para abordar as questões externas, elas são mais flexíveis, adaptáveis e abertas às experiências. Elas não vão com um plano fechado, mas elas vão abertas a mudar o plano delas. Elas vão com um plano mínimo e super abertas para poder mudar isso no meio do caminho. Elas preferem manter as opções em aberto do que chegar com decisões claras e bem tomadas. Elas gostam de sondar, explorar as possibilidades, lidar com as situações imprevisíveis, elas gostam de ser mais espontâneas no momento de agir. Indivíduos que percebem a percepção costumam ser mais curiosos, receptivos à mudança e geralmente apreciam mais a liberdade e o improviso do que realmente as decisões tomadas. Cada par de preferências psicológicas do MBTI vai oferecer uma visão geral de como as pessoas percebem e interagem com o mundo, tomam decisões e se organizam. Nenhuma preferência é melhor, isso é bem importante, nenhuma preferência é melhor ou pior, não existe MBTI ideal. Cada um de nós é único e as nossas preferências podem ser melhores em uma situação e piores em outra, então não há MBTI
de ouro ali. A cada um de nós como um conjunto de características que são mais favoráveis em determinada situação e menos em outra. Como nós temos 4 pares com 2 possibilidades cada, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que traz 16 personalidades. 16 configurações. E o MBTI não coloca desse jeito que está aí na sua tela. Eles não colocam isso em desenhinhos, não. Essa é uma outra abordagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que costuma criar os estereótipos. Isso é meio estereotipado. Essa visão arquetípica que eles fazem de construir, por exemplo, o guerreiro, né? A pessoa ali, o advogado, costuma ser um pouco mais estereotipada. E eu tomo cuidado com ela. É legal você... Ela é legal, ela é interessante, ela é ilustra, ela é metafórica. Então, cuidado para olhar para ela como uma metáfora e não como um rótulo, certo? Muito cuidado com isso. Esse desenho que está aqui para vocês é o desenho de uma das possibilidades que vocês têm para fazer o assessment de vocês MBTI. E é justamente isso que eu convido vocês a fazerem. Agora que vocês passaram pelos 4 pares de dicotomia, sabe aqueles 4 pares que você passou? Você anotou a sua autoavaliação? Se não, volta lá e anota. Como é que você se reconhece? E ou I? S ou N? T ou F? J ou P? Como é que ficou a sua combinação? Depois que você chegou nessa combinação, dá uma olhadinha na figura que ficou aqui. Imagina, se você for ENTP, dá uma olhadinha aqui, ó, na figura do ENTP. Você se reconhece em alguma coisa nessa figura? Se você ficou com o ENFP, e aí, se reconhece em alguma coisa nessa figura que está aqui? Mas eu não vou deixar você apenas com isso. E essa altura, eu gostaria também de propor para você que você mergulhasse um pouco mais no MBTI. E que você pudesse fazer o assessment. E a essa altura você pode perguntar para mim, Gino, como eu faço esse assessment? Há várias formas. E eu trago para vocês aqui as 2 que eu entendo que são as melhores, tá? A primeira é por um site chamado 16 Personalities. Tá aqui o endereço. E o mais legal dele é que ele tem em português. Quando você clicar nele, eu vou deixar o link para vocês no Classroom. Quando você entrar, você pode fazer o teste em português. O 16 Personalities, ele é uma plataforma que oferece a versão gratuita e a versão paga do seu teste, certo? Só que não é apenas MBTI. Eles fizeram uma sobreposição, uma combinação do modelo MBTI com a teoria do Big Five, dos 5 grandes fatores de personalidade. E quando você faz o assessment, você sai com uma visão arquetípica, ou estereotipada também, muitas vezes, que parece, né? Com base na combinação do MBTI e do Big Five. E só que você sai com o seu tipo de personalidade escrito. Dá uma olhada aqui. Essa que você está vendo é a minha. Então, quando eu fiz no site, saiu INFP. Gino, mas se esse site não é credenciado pelo MBTI, o quanto eu posso confiar nessa avaliação? Bom, eu fiz a minha avaliação oficial também. Aqui no Brasil, quem coordena quem tem a licença para poder oferecer isso é a Filipelli. Então, caso vocês queiram depois fazer o curso oficial do MBTI, ou fazer algum curso MBTI, ou comprar algum material oficial MBTI, você não consegue comprar direto no site do Myers-Briggs. Você precisa comprar pela Filipelli. Cada país tem um. Também é importante lembrar que a MBTI está presente em mais de 70 países, que são feitas mais de 2,5 milhões de avaliações MBTI por ano. A última avaliação que eu vi foi 2,5 milhões, perto de 2,5 milhões. Então, entre 2 milhões, 2,5 milhões, às vezes mais do que isso, por ano de avaliações MBTI, e foi traduzido, se não me engano, para 20 e tantos idiomas. Então, é um modelo, por exemplo, as empresas que estão na Fortune 100, a maior parte delas utiliza o MBTI dentro dos seus processos de RH, por exemplo. Então, é um modelo muito utilizado, muito utilizado. Por isso, cada país tem uma empresa que pode oferecer isso. E no Brasil, a empresa que faz isso é a Filipelli. Foi por lá que eu me certifiquei, foi por lá que eu fiz o meu processo todo.
E quando eu fiz a minha avaliação na Filipelli, adivinha só qual foi o modelo, qual foi o perfil de personalidade que veio para mim? Justamente o perfil INFP, o mesmo que tinha vindo quando eu fiz a avaliação no site 16 Personalities. Então, gente, eu entendo que é extremamente confiável esse site também. Claro que ele não tem a mesma estrutura de relatórios da Filipelli, que é uma empresa que segue todos os padrões internacionais do MBTI. Então, Gino, eu quero fazer de acordo com os padrões internacionais, eu quero um relatório padronizado pelo MBTI, como é que eu faço? Você entra em contato com a Filipelli, eu também posso fazer isso por você, Gino, eu quero fazer com você. Fala comigo, eu te ajudo nisso. Eu não ganho um centavo no relatório, no valor do relatório, simplesmente vou ajudar você nesse processo. E depois, caso você queira uma devolutiva comigo, é necessário em relação a MBTI. Eu não posso te dar o relatório simplesmente, eu tenho que fazer uma devolutiva com você, caso você queira. Aí você pode me procurar a Thaís do meu time, que ela te orienta em relação a isso. Mas caso você queira fazer o processo oficial, aqui no Brasil, é pela Filipelli e com um trainer certificado pela MBTI. Pode ser comigo ou com qualquer outro trainer que você queira fazer. Mas, Gino, não quero gastar esse dinheiro, tô sem grana, quero entender um pouco melhor antes de mergulhar. O que eu faço? Eu recomendo muito que você faça aqui, de qualquer forma. Mesmo que você venha fazer com a Filipelli, faz aqui também. Porque aí você tem 3 avaliações, né? Você tem a sua autoavaliação, você tem a avaliação que você fez aqui, nesse modelo da Filipelli, e você tem a avaliação que você fez aqui no modelo da 16 Personalities. Mas como vocês podem ver, para mim deu INFP justamente aqui. Esse A e o T é justamente a concatenação do modelo do Big Five, certo? E quando eu fiz minha avaliação na Filipelli, para meu processo de trainer, deu INFP também. Introversão, intuição, sentimento e percepção. Essa é a minha forma de enxergar e interpretar o mundo. E qual é a sua forma de enxergar e interpretar o mundo? Então, essa altura do campeonato, eu convido você a refletir um pouco sobre esse vídeo, se for o caso, assistir novamente, acompanhar os artigos e links que eu vou colocar para você lá no Classroom. Não tudo hoje, eu vou colocar ao longo dos próximos dias para você poder digerir pouco a pouco. Também os links controversos de outras opiniões opostas ao MBTI. E eu convido você, e isso é muito importante, que antes do nosso próximo encontro ao vivo, que vocês tenham feito a avaliação lá no 16 Personalities, que é gratuita, tá? E sai com um mini relatório. Além de tudo, você sai com um mini relatório. Depois você pode pagar e pegar o relatório completo deles. Ou você pode ficar contente com o que está ali e é super suficiente para a nossa próxima aula. Você não tem que pagar nada para a próxima aula. Certo? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam as conexões que eu fiz quando fiz a minha avaliação, o meu processo de formação MBTI. O meu relatório trouxe informações muito, muito importantes para mim. Espero que também aconteça com você. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro ao vivo. Valeu!